Eu vou dar as Então tá. boas-vindas oficiais à nossa queridíssima Dani Arbex. Dani Arbex, ela já ouviu isso bilhares de vezes, eu tenho certeza, mas assim, a gente não pode deixar de falar. A Dani é uma das jornalistas mais profícuas desse país, assim, que tem uma produção tremenda. É, é autora de vários livros, como Holocausto Brasileiro, né, que se transformou em documentário na HBO, que também baseia a série Colônia no Canal Brasil e Globoplay. Cova 312, Todo Dia Mesma Noite, na qual ela relata, né, o trauma, e fala com as famílias, enfim, ela volta, né, para falar com as pessoas que estiveram envolvidas naquele terrível incêndio na Boate Kiss. Né? Dani lançou ano passado Os Dois Mundos de Isabel, que eu ainda não peguei nesse livro, né? Enfim, é um livro que eu ainda não conheço. É, mas foi lançado bem recentemente, né, no contexto inclusive da pandemia, então eu acho que é um livro que ainda a gente vai ver falar dele por aí, embora ela já está fazendo um novo livro, como ela falou aqui no início da conversa da gente. Dani tem no currículo dela vários prêmios, né? Dani tem prêmio ESSO, Dani tem prêmio Jabuti também. Tem o Natalie Prize também, que ela é muito fina, né? Ela ganha esses prêmios internacionais. Então, Dani, assim, eu acho que todos esses prêmios são importantes para falar sobre Dani, mas Dani é mais do que os prêmios, né? Os jornalistas são mais do que seus prêmios, né? No final, porque o prêmio é uma consequência de um trabalho, né? Não é o que você está mirando ali na frente. E eu acho que esses prêmios são consequências desse excelente trabalho de Dani, que é super reconhecida. Quando eu falei que ia conversar com Dani, um monte de gente ficou enlouquecida. Ai, meu Deus, eu adoro ela, eu adoro Dani, não sei o quê. E eu tinha muita vontade de trazer tu aqui, Dani, assim, pra gente conversar. E não é por nada que você abre esse projeto chamado Quilapa de Jornalista, né? Ai, meu Deus, que responsa. Ainda mais falar contigo assim. Ai, meu Deus. Eu não sei se por aí, Dani, vocês usam esse termo Lapa como a gente usa aqui. Porque é uma coisa Não, bem coloquial. eu fiquei pensando que era uma coisa grande, assim, porque É, mas a gente não usa esse termo, assim, né? Eu falei, gente, é muito sim. legal. É um termo muito coloquial. E quando é grande, né? Que lapa, mas a gente fala muito nesse contexto, dizer assim, uau, sabe? Tipo, que Olha, tremenda jornalista, que lapa de ai, jornalista. É que muito legal, nesse, é muito imagina. nessa vibe, assim. É, tem vários alunos e alunas que também estão assistindo. Como eu falei para você, eu chamei o pessoal da graduação também para ver, né? Para te ouvir. Eu não vou ficar aqui dourando muita pílula, eu vou começar começando. Tem várias perguntas que eu já tenho aqui que a turma já mandou para mim. Vamos ver se eu E vou saber responder. vai, que não vai. E aí, Dani, assim, uma questão que eu quero começar com todas as pessoas que eu vou conversar aqui nessa série, assim, como são pessoas com larga experiência, já conversaram com muita gente por esse Brasil afora, né? Conhecem o Brasil sob uma outra ótica, uma outra relação afetiva, né? Com esse país. Eu queria te ouvir, Dani, assim, como é que você vê como jornalista, né? Esse contexto de tanta descredibilidade em relação à profissão da gente, né? Acho que a gente passou de um estágio para outro muito diferente na profissão, no curto espaço de tempo. Com Queria te ouvir certeza. um pouco sobre isso e saber assim de tu, como é que tu vê assim saídas, né, para a gente iluminar um pouco esse caminho da gente que está sendo bem complicado nos últimos anos, né? Pensando no jornalismo. Então, eu acho, a gente conversou um pouquinho, sobre isso, assim, me assusta, acho que como assusta todos nós, essa campanha de ódio, da qual a gente tem sido alvo e a gente está sob ataque. Eu acho que a profissão está sob ataque. E acho também que não é novidade para ninguém que essa perda de confiança na imprensa brasileira, ela está representada até em números. Assim, a gente Sim, tem de cada 10 brasileiros, 5 não acreditam no que houve nas notícias que são veiculadas. Então, assim, a gente não precisaria nem de pesquisa para saber
que essa crise de credibilidade ela existe e a gente está em franca crise de credibilidade. E eu acho que uma das coisas que dessa perda de confiança no trabalho de jornalista, ela é uma das engrenagens dessa era de pós-verdade que a gente vive. Que eu chamo muito, eu falo sempre que é uma guerra de versões, em que os fatos não importam mais, né? Mas as crenças e as ideologias, então são guerras de versões. A gente não tem mais fato, né? Na verdade, é eu acredito ou não eu acredito. Ou eu não quero saber o que aconteceu, mas eu quero, mas sim o que eu penso sobre o que aconteceu. É isso, assim. Isso é assustador. Mas a gente precisa fazer também a nossa meia-culpa. Existem algumas tendências e a gente tem que também trazer para nós a responsabilidade sobre essa crise que a gente vive de credibilidade. Acho que uma das coisas e que eu vivia já no meu tempo de redação, que eu estou há 3 anos fora da redação, é essa meta de lucratividade das empresas. Desse modelo de negócio em que você tem que dar resultados, e isso sendo transferido para a redação, no sentido de você ter diretores de redação preocupados com isso, enquanto a gente tem que estar preocupado com nossa atividade fim, que é a informação. Sim. Isso eu acho que é uma das questões, né? O número de e like, a vitória, né, Dani? Exatamente, eu ia falar sobre isso um pouco, que é a vitória da opinião sobre a informação, né? Então, eu acho que em busca dessa audiência vale tudo. Então, é a espetacularização da notícia, uma coisa que eles estão falando muito, você vai saber muito melhor do que o que é lacração, que quer dizer, vale tudo em nome dessa audiência, em nome dessa sobrevivência. A gente está dando tiro no pé, porque a gente está abrindo mão daquilo que nos torna fortes, que é o rigor jornalístico, qualidade de apuração, que é o confrontamento de informações. Então, na verdade, a gente não só se aproxima do poder, mas a gente passa a servir o poder. Né? Ao invés da gente estar confrontando o poder, a gente está sendo escravo para o poder. Então, isso é muito complicado. Muito, assim. Eu anotei algumas coisas, assim, e até uma das coisas que eu tenho para falar sobre essa instrumentalização das emissoras de TV pelo governo Bolsonaro, por exemplo, que a gente está vendo claramente SBT, aí, né? SBT, né? Então, assim, a gente está vendo isso e pensando, meu Deus, a profissão está sendo usada para isso, é muito complicado, né? Para fortalecer projetos de poder. E esse não é definitivamente o nosso papel. Sim. Agora, tem saída? Tem. E qual que é a saída? A saída é fazer jornalismo de qualidade. Era o que a gente sempre fez, assim. Eu sempre defendo que o jornalismo de qualidade, ele resgata essa credibilidade. Né? Ele tem o lugar dele na construção da memória coletiva do Brasil, na construção... Eu falo que ele é um dos caminhos para a busca da justiça. Sim. E que da força, da potência da palavra como utilidade pública. E aí a gente está vendo, por exemplo, quando com a questão do avanço da Covid-19, a gente vendo esse consórcio de veículos de imprensa para divulgação de dados. Então, isso retomou um pouco essa coisa de que não, agora a gente vai saber os números reais, porque a gente tem um governo que manipula os dados. Então, buscando essas informações, é um caminho, mas o caminho é esse, é jornalismo de qualidade, esse enfrentamento, essa resistência no bom sentido, uma resistência que a gente trabalha com informação. Opinião, ela é importante? Ela é, mas sobretudo informação. A gente não pode esvaziar a informação e para se basear só em opiniões. Então, eu acho que o caminho é esse, assim, é um desafio enorme, mas no meio disso tudo eu vou falar do que eu faço, né? Que é essa resistência em seguir fazendo o nosso papel, que é uma apuração rigorosa, que buscar temas invisibilizados, colocar luz sobre temas marginais que às vezes não saem, são personagens, histórias que não saem nos jornais. Né? Então eu acho que é isso. A gente continuar com essa resistência. Eu acho que é isso, dando voz a quem não tem. Um dia eu vi que você fez uma crítica que a gente a gente não pode ser a voz, né? Mas a gente oferecer essa escuta qualificada para dar chance para pessoas que não teriam visibilidade para serem ouvidas. Isso. Né?
Enfim, eu acho que é isso. Aí tem, até peguei aqui, né? A gente tem que retomar a nossa essência e lembrar que a nossa única lealdade que a gente tem que ter, que o jornalista tem que ter, é com a verdade, é com a Uhum, informação que ele vai dar. uhum, Agora, a uhum. gente não precisa ser leal a mais nada, ter ética e rigor na Uhum. informação. Ô, Dani, te falou uma coisa que eu achei super interessante, super importante, né? Quando você fala da instrumentalização dos meios, né? Assim, você fala Record, SBT, e a gente sabe que tem um monte de jornalista bom nessas redes, né? Tem um monte de gente boa trabalhando nessas redes, assim, que deve estar, inclusive, sendo um inferno. Eu fico pensando o que é, né, nesse momento. E aí eu me lembrei, eu queria te ouvir um pouco sobre isso também, e você é uma jornalista muito respeitada, e eu acho que a tua opinião é super, super importante sobre isso, até porque é isso, né, Dani, assim, não é uma mera opinião sobre as coisas, é uma opinião qualificada, baseada nas questões práticas e objetivas, digamos assim, né, não é um achismo, né. E aí eu queria te ouvir um pouco sobre como é que você viu, por exemplo, né? Como é que você observa. é, eu acho que esse fenômeno da Lava Jato como um todo também ensinou muito a gente como jornalistas, né? Essa coisa de essa relação muito próxima, por exemplo, com o Ministério Público, né? Então, assim, o Ministério Público passa a informação, essa informação nem é filtrada, ela já vai para o jornal, então você tem aí quase uma destruição da política pela imprensa, né? A imprensa destruindo a própria política. E Uhum. aí depois sai, né? Vários jornalistas estavam muito envolvidos nisso, enfim, tem vários, de vários veículos, enfim. E eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, assim, como é que você vê essa relação, muitas vezes, entre jornalistas e instituições, né? Essa cooptação de jornalistas por instituições, porque para o grande público parece que a gente está ali escutando informações verídicas, objetivas, bem apuradas, tudo isso. E não é exatamente isso que está acontecendo. Queria te ouvir um pouco sobre isso, sabe? Sobre essa relação jornalistas e instituições. Então, eu acho que a primeira coisa que eu vejo assim dentro da nossa experiência de redação é que a relação com a fonte sempre foi uma relação estreita, assim, de limite, assim, ético, que a gente tem que ter um baita de um cuidado. Porque na maioria das vezes a gente percebe que a fonte ela tem maior interesse em te manipular. Sim. Ninguém, ninguém, na verdade, te fornece uma informação porque eu gosto só do seu trabalho. É claro que Sim. que as pessoas e as instituições, principalmente, querem usar o jornalista. Então, assim, eu já vivi situações assim muito complicadas, tipo, vou falar sobre o que você está falando, mas para dar um exemplo, eu Uhum. tinha um coronel da Polícia Militar, que era o comandante da Polícia Militar aqui, e que me passava muitas informações. Um dia, a gente fez uma denúncia da Polícia Militar, que a Polícia Militar estava maquiando os boletins de ocorrência para cair a criminalidade violenta. Então, homicídio virava encontro de cadáver. E aí, pô, fiz uma denúncia danada. Ele me cobrou. Ele disse, mas você. Ele foi chamado pelo governador e tal. Como é que você faz isso? Eu falei, mas eu nunca te devo, eu não te devo nada. Você Sim. é uma fonte de informação, mas que momento que eu disse que eu ia trocar informação por Sim. condescendência Não com sou tua você? assessora, né? Então, assim, existe muito isso. E aí é nessa coisa de rede social, de velocidade da informação, da superficialidade, muitos jornalistas se curvando a essas benesses, entendeu? Para conseguir informações rápidas, Uhum. mas se comprometendo, né? Rápidas que não são checadas, Uhum. rápidas que você acaba sendo usado, né? E acaba fazendo, prestando um desserviço, na verdade, Uhum. né? É só a gente ver, né, esse projeto de poder aí do populismo, né? Sim. Desse fascismo que a gente está vivendo e tal, e a imprensa contribuiu com isso, Bastante. infelizmente, né? Então, assim, eu fico muito impressionada de ver como é que essa questão do furo tá levando os jornalistas a abrirem mão do que é principal no seu exercício profissional, que é Uhum. ética,
Uhum. Nós não trabalhamos para ninguém, nós trabalhamos nem somos pagos pelo nosso veículo, por exemplo. Sim, mas eu nunca na redação fiz o que eu não quis. Nem sempre eu Uhum. fiz o que eu quis, mas eu nunca jamais fiz o que eu não quis. Também. Ou aceitei ser usada. Eu sei disso, conheço seu trabalho. A gente batia de frente dentro da redação e a Uhum. gente incomodava, inclusive, as Dentro da nossas chefias. redação. A própria redação. Então, assim, eu acho que é isso. Então, a gente vê o que aconteceu com a Lava Jato, a gente vê colegas que lançaram livros com foto de pessoas da Lava Jato e tal. É muito Uhum. complicado, porque depois, quando tudo isso, essa máscara toda cai, é vergonhoso que a pessoa tenha se prestado aquele papel. Então, assim, eu volto a dizer que eu acho que a gente tem que combater isso sendo melhores jornalistas e sendo resistência, sabe? Uhum. Amei a resposta. Dani, tem algumas perguntas que eu vou começar a te fazer. Talvez eu sinta uma quebra um pouco do que a gente estava falando agora, mas é porque eu quero inserir as perguntas, porque senão depois eu vou ser cobrada porque não fiz as perguntas que eu pedi, inclusive. Bora Mas lá, já vamos, adiantou vamos, se uma eu coisa puder incrível. A responder. gente está estudando fonte agora. Eu estou estudando fonte jornalística, especificamente com uma turma de técnica de entrevista e reportagem. E tinha uma pergunta, inclusive, sobre fontes aqui. Mas Bia que deve estar aqui assistindo a gente, ela fez uma pergunta que, assim, é uma pergunta básica, mas eu acho que é uma pergunta bem boa, porque ela lança também uma questão que é o agora, né? Ela perguntou, Beatriz Lima, o que é que te fez escolher ser jornalista e se essa escolha que você fez lá atrás é o que ainda te faz permanecer ser jornalista hoje, né? Ela queria saber isso de você. Então, é engraçado, eu até arrepiei. Porque, assim, é engraçado, eu fico emocionada mesmo. Porque quando eu escolhi jornalismo lá atrás, eu era uma menina e eu tinha um ideal, assim, achava que era uma profissão. Eu sempre fui muito indignada. E eu achava que eu precisava transformar essa indignação em ação. Sim. E amava escrever, então eu achava que o jornalismo era esse caminho. E é engraçado, eu fico de fato emocionada, porque assim, eu não perdi. Eu sou boba, gente. Mas assim, esse ideal, sabe, assim, isso faz muito parte, de verdade, Uhum. assim, do que, cara, só quem tem muita paixão e entendimento do que essa profissão significa Sim. consegue ficar anos, anos e anos e anos envolvida com uma história, em busca de construir essa memória, porque isso é Uhum. muito desgastante. O Sim. processo é muito desgastante, é um processo que é muito isolado, a gente fica muito tempo fora de casa. Estou falando agora da minha experiência com a literatura, né? Que eu Sim. hoje me dedico integralmente a isso. Temas espinhosos, difíceis, que Sim. você está sempre batendo de frente com o poder. Então você tem que ter uma clareza do que essa profissão significa, não só para você, mas para a sociedade, Sim. entendeu? Sim. Então, eu acho que é isso. Eu não perdi, muito pelo contrário. Eu tenho brilho nos olhos, eu Sim. tenho convicção, eu tenho, assim, paixão pela profissão, tenho orgulho de ser jornalista. E vejo com muita tristeza esses ataques orquestrados contra a Uhum. profissão, mas eu acho que a melhor forma de responder é tentando ser uma jornalista melhor. Sim. Alguém que, de fato, faça diferença, sabe? É isso que eu procuro com o meu trabalho. O prêmio, como você falou, o prêmio é consequência, é legal, é bacana ter um reconhecimento, é uma Uhum. visibilidade, é uma vitrine. Mas, para mim, o melhor reconhecimento é quando alguém me deixa entrar dentro da casa dele, Sim. entendeu? Para me entregar o que a pessoa tem de melhor, que é a sua memória afetiva, o que ela tem de Sim. mais precioso. Nossa, eu acho, Então, Dani, cara, também. é demais quando você entra na casa de alguém, É. quando você entra na vida de alguém, É. quando você acessa as memórias daquela pessoa, que é Uhum. aquela coisa mais preciosa e mais íntima. Então, assim, para mim, os prêmios são incríveis e realmente me Abre porta, projetaram, né? Devemos abrir muitas abriu mil portas, né? portas. Não vou negar. Mas para mim o mais incrível, por exemplo, é quando eu mandei o livro da Boate Kiss para uma das mães, porque os pais receberam antes de chegar na livraria. Uhum. E
a primeira mãe me respondeu assim: receber teu livro foi como receber minha filha de volta. Uau. Isso, pra mim, cara, não tem Uhum, preço. uhum, Então, eu me lembro, vou chorar não, gente, que eu sou marmota, mas eu me lembro, Cova 312, que a gente consegue mudar um capítulo da história do uhum, país, mas mais do que isso, resgatar a memória de um uhum, guerrilheiro. E aí, quando eu chego para a família dela, desse militante que estava uhum, desaparecido há mais de 40 anos e tal, e assim, eu falo que só o jornalismo faz isso, né? Que é um morto te levar à presença dos amores dele, né? E amores dos quais ele não pode se despedir. Aí, quando eu uhum, chego na casa da irmã do Milton, que é o personagem principal do livro, ela uhum. abre os braços e fala: Você trouxe o Milton com você. Isso, para Incrível. mim, é o que o Sim, jornalismo faz, sim. sabe? É atravessar, eu acho que é atravessar essas pontes, entendeu? É esses muros e se aproximar do outro. Eu falo que o Uhum. jornalismo é um caminho para o coração do outro. Sim, Acabei sim. falando demais, né? Não, falou não, foi incrível, Dani. Eu fico pensando como a gente compartilha muito essas questões, né? Assim, desse estar na casa da pessoa. Eu compartilho demais contigo. E eu fico pensando também, assim, né? Tem essa questão da entrega, é, e sei lá, segurar essa onda mesmo do que é você estar atravessada por esses desejos, essas perdas, essas expectativas, porque cria uma expectativa em cima de você muito grande também, Imensa. né? Você vira esse elo É, para esse outro, né? Esse outro que está desaparecido, esse outro que, né, virou memória também. Então, você vira uma espécie de elo entre mundos, quase assim, né? E você, obviamente, chega o final do dia, depois de uma entrevista, depois de uma, né, de uma apuração, você vai para casa com tudo isso. Você não deixa isso lá exatamente. Você fora, é né? atravessada. Não, Isso está com não, você, não. né? Assim, e o que eu fico pensando é assim, como é possível que essa dimensão do trabalho do jornalista tenha sido tão instrumentalizada e descartada por nós próprios da profissão, sabe? Assim, fazendo esse tipo de, sabe, começa pensando ali na É, pergunta, né? Assim, tipo, gente, o que a gente faz não é ficar falando com fontes que nunca vão ser, né, que vão dar muito poder para a gente dizer, ah, uma fonte me disse isso, uma fonte me disse aquilo, e você ficar em 1000 podcasts dizendo isso. Beleza, isso é importante também, isso faz parte, claro, assim, mas assim, o jornalismo é muito maior do que isso, né? Assim, muito e não tem a ver com maior. Eu acho. sentimentalismos, com nada disso. Não, eu acho que é assim, a gente não pode perder a nossa humanidade, nem a nossa capacidade de se indignar. Então, assim, eu acho que tem algumas pessoas apaixonadas pelo poder, pelo prestígio que isso dá, Uhum, e tem a gente que está ali com o pé na rua, no trabalho de campo, apaixonada por pessoas. Entendeu? Essa eu acho que é isso o nosso trabalho. Nosso trabalho é enxergar, sim. né? Ver essas pessoas e potencializar a fala dessas pessoas, a dor dessas pessoas, e isso de fato nos atravessa. Uhum, E faz parte, porque isso também nos humaniza. Mas não é fácil, mas é maravilhoso. Eu acho maravilhoso você poder viver essas vidas, a vida do outro, e aprender com a história do outro, né? uhum, Entender o processo de luto, entender a complexidade humana mesmo, sem julgamento, porque quem somos nós, sabe? Então, assim, quando a gente entra na casa de alguém, deixa o julgamento lá fora, sim. porque a gente está ali para entender quem é aquela pessoa. Eu fiz no processo do Holocausto brasileiro, por exemplo, eu me eu fiz um exercício mesmo de não julgamento, porque eu sabia que eu ia estar falando com pessoas que participaram daquilo, que Uhum, permitiram que aquilo acontecesse, ou por omissão, ou porque participaram ativamente, uhum, enfim. E eu entendia que se eu fosse cheio de preconceito, cheio uhum, de ódio ou de julgamento, eu não ia conseguir fazer com que aquelas pessoas me contassem a sim, história delas. sim, Então, isso foi uma grande lição que eu tirei sim, do Holocausto e que eu levo para todas as minhas entrevistas, sim, entendeu? Então, eu sim. acho assim, da nossa. Enfim, tem Uhum, uma coisa que você não me perguntou, não, mas que veio na minha cabeça aqui, até em relação a essa questão da crise dos jornais, da crise do impresso, da crise até da profissão.
Quando eu saí do jornal em 2019, eu tenho um amigo que é um cara muito legal, ele trabalha no Facebook na Noruega, e ele disse assim para mim: Dani, quando você vai entender que você não precisa de veículo, você é seu próprio veículo. Eu custei entender isso. Mas eu lembro que a gente falou isso uma vez no Petrobras, assim, tipo, eu ainda estava na redação. É porque é uma angústia que a gente sente no sentido assim, pô, eu não tenho mais veículo. Uhum, E aí, quando você entende que realmente você é o teu veículo, uhum, cara, isso faz toda a diferença, porque o que importa no trabalho que a gente faz é o conteúdo de qualidade. E quando você é capaz de produzir conteúdo de qualidade, esse conteúdo ele vai ser consumido em qualquer veículo e em uhum. qualquer plataforma. Então, por exemplo, você não me perguntou, não, mas eu tô falando porque me veio isso na Claro, cabeça, assim. claro. Quando a gente vê o Holocausto que nasce de uma série de matérias do jornal, depois vira um livro, e depois vira um documentário para TV, e depois Uhum. vira Uma não série. ficção. Sim. E aí, eu tenho outros livros nesse momento sendo adaptado para TV, sabe? Uhum, Assim, é muito legal você ver que a questão toda que permeia isso é a qualidade de conteúdo. uhum. Então, que a gente precisa ter medo de, Sim. ai, não vai ter, como é que está o mercado? Vou ser absorvido ou não? Não importa isso. Só que a gente leva um tempo também para entender que a gente não tem mais carteira assinada, nesses, né, que não tem mais um Uhum, veículo por trás, mas não precisa ter. Não uhum, precisa ter. É isso, entendeu? E eu uhum, custei muito a entender isso. E entender que jornalismo de qualidade ele é fundamental para a democracia, para a uhum. gente melhorar a sociedade em que a gente vive, para a gente construir essa memória para o futuro, Sim. sabe? Para hoje e para amanhã. Então, é isso. E acho que hoje, mais do que nunca, com essa, né, com novas linguagens para o jornalismo, né, eu acho que a gente tem, de fato, essa oportunidade. Está falando aí de documentários, de séries, enfim, está falando de vários produtos que se criaram a partir de uma apuração jornalística. Então, assim, eu acho que isso, inclusive, tem muito a ver com o curso da gente em Caruaru, né? A gente não forma em jornalismo, a gente forma comunicação. Então, se aprende cinema, se aprende fotografia, se aprende jornalismo também. Eu sou uma das professoras, mas assim, é uma prática pensando, né, nessas possibilidades que o jornalismo, né, que a comunicação e o jornalismo permitem. Tem outra pergunta aqui, Dani, que talvez tu já tenha falado um pouco, mas eu vou mais para ela, que é de Nicole Crevetti. Ela foi muito sabidinha e fez duas perguntas. Eu vou fazer só uma agora. Se rolar, a gente faz a outra, porque tem muita gente que fez duas perguntas aqui. E a gente já está roubando um tempo precioso de Dani. Ela Não, perguntou, ela está perguntando qual é uma reportagem muito difícil que você fez. Assim, eu acho que muita gente pergunta isso pela natureza das tuas reportagens, né? Mas deixa eu ver aqui. E eu vou fazer a segunda pergunta porque é boa, viu, Nicole? Mas que maneira você será? Se tem uma maneira, uma forma que você encontrou de fazer uma pergunta muito delicada, né? Um assunto muito delicado e perguntar isso para alguém quando o assunto. Você falou, por exemplo, aí de falar com, né, algozes, no caso do Holocausto, né, quase. sim, Como sim, fazer sim, perguntas sim. extremamente delicadas nesse sentido, assim, da espécie. Você já matou alguém? Eu acho que sem perder o respeito, assim. Eu acho que é quando você demonstra para o outro que você tem um interesse real Uhum, na história, que ele tem uma chance única, talvez, de contar a versão dele sobre aquilo. E que ele vai ser tratado com dignidade e com respeito, porque eu sim. acho que isso é fundamental para qualquer pessoa, para Uhum, todas as pessoas, isso é necessário. Eu acho que a pessoa se sente à vontade, é engraçado isso, mas ela sente que ela pode te contar a história dela, porque isso vai ser tratado com cuidado. Então uhum. eu percebo assim, não é fácil você lidar com autores de violência, por exemplo, de violações de direitos, ou com vítimas também, Sim. né? Pessoas que já estão
altamente vulnerabilizadas, Sim. fragilizadas, em sofrimento. Então, quando eu cheguei, por exemplo, no Rio Grande do Sul, eu era uma jornalista, no caso da Kiss, né? Uma jornalista estrangeira, uma mineira. O que uma mineira foi fazer no Rio Grande do Sul para contar uma história que era dos gaúchos, né? Que eles acreditavam que Uhum. era aquele estado. E Uhum. eu fiquei pensando, pô, como é que a imprensa gaúcha vai lidar com isso mais Sim. tarde e tal? E aí, para falar de alguma coisa que já tinha sido falado por Sim. diversas vezes, quando você coloca Sim. Botkiss no Google, você tem milhares de Sim. respostas, milhares. Sim. Então eu falava, gente, vai ser muito complicado. Sim. E E você aí eu acho que é reacende isso. traumas, né, Dani? Você Com reacende certeza, traumas. mas eu percebo, sabe o que eu percebo, Fabiana? Que ao mesmo tempo, quando as pessoas falam e quando as pessoas se sentem representadas na sua dor, Uhum. isso tem uma importância tão Uhum. grande para a pessoa. Então eu Uhum. percebo assim, eu faço muito com os personagens das minhas histórias, eu sempre faço leitura de capítulo antes do livro ser publicado. Claro que eu não vou ler para quem eu vou denunciar, óbvio. Mas Uhum. assim, por quê? O livro é um produto que permanente, ele Sim. fica. Então, se Sim. corrigir um erro num livro é mais complicado. É. E o volume de informações é uma coisa louca. Quando, por exemplo, você lê para um pai, às vezes um pai que não sabe como o filho morreu, os detalhes da morte do filho, você Uhum. vai ler aquela leitura de. Cara, isso é muito difícil, mas ao É. mesmo tempo, isso é uma coisa magnífica quando você vê o quanto isso, essa potência da palavra e essa construção de memória é importante para as famílias. Eu Uhum. fico cada vez mais impressionada com Uhum. isso, entendeu? Sim. Então eu percebo que, por exemplo, para esse livro novo que eu não posso dar spoiler, não posso falar dele, mas é bonito assim, pessoas muito vitimizadas e tal, e com muita resistência em falar. E aí, aí aconteceu de uma das famílias que eu entrevistei, e no final a filha falou assim para mim: Puxa, eu pensei que ia ser horrível, e foi maravilhoso. Uhum. Porque, na verdade, a gente conversou e na entrevista, e aquela pessoa, quando ela foi falar dessas memórias, ela falou também das coisas boas, do que aquela pessoa Uhum. significava, Sim. do que toda a trajetória. Então, assim, a gente riu, a gente chorou, né, Fel? No final a Uhum. gente chora também, não tem como. Então é muito Uhum. bonito ver isso. E esse é o poder do jornalismo. Isso é transformador, sabe? Então eu acho, isso me abastece também, é combustível para mim. Sim. Quando eu percebo que o trabalho que eu faço tem também não só uma importância para o presente, para o futuro, mas na vida daquelas pessoas. Sim. Entendeu? Que se sentem valorizadas na sua dor, que se sentem representadas. Eu me lembro que um pai, falando agora também do Rio Grande do Sul, me disse assim: ele não queria dar entrevista, como de fato ele não deu. Só que no dia da leitura de capítulos, ele sentou na sala para escutar a história do filho dele. Aí eu falei, cara, eu vou mandar o homem sair da sala dele, e eu estava na casa dele. E eu comecei a ler, ele falou assim: pode parar, tá tudo errado. Eu quero dizer que eu nunca vou ler teu Agora eu quero livro. falar. É. Aí eu levei aquele choque inicial, eu falei, olha, seu Silvio, vamos fazer o seguinte, depois que eu me recompus, eu falei, vamos fazer o seguinte, o senhor nunca me deu entrevista. Esse é o olhar da sua mulher sobre o que aconteceu, e os Uhum. olhares são realmente diferentes. Então me deixa chegar até o final da leitura, e se o senhor quiser falar, a gente acrescenta alguma coisa, ou modifica até. Quando eu fui para o segundo parágrafo, esse homem desmontou, um homem de quase 2 metros, desmontou, 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 Nossa. desmontou. Ele não conseguia nem falar. Quando eu terminei a leitura, ele disse assim: Eu queria te agradecer, porque agora todo mundo vai saber quem foi meu filho. Uhum. É isso, assim, esses Uhum. bastidores são maravilhosos. Sim. E isso te fortalece, Sim. sabe? Ah, Dani, eu lembrei de uma coisa, enfim, duas coisas. Isso que você está falando, né? A tragédia tinha sido largamente, né, assim, trabalhada, falada, a imprensa foi para lá, foi, sei lá, fantástico, não sei o quê. Enfim, foi uma tragédia horrível, horrível. Acho que é um trauma no país. Sim. E eu fico pensando nessa questão, né?
que escutas essas pessoas tinham tido anteriormente. Não estou falando que as pessoas não tinham feito boas escutas. Com certeza teve boas matérias e não sei o quê. Mas são escutas diferentes, com tempos diferentes também. Isso muda muito, isso é uma questão super importante, assim. Mas você falando isso, eu queria só compartilhar isso contigo também. E com quem está vendo a gente, né? Teve uma vez aqui numa cidade da periferia, digamos, na Grande Recife, que é a Aldeia, teve um casamento, e nesse casamento, o noivo, no dia do pós-casamento, fazia, sei lá, 2 horas depois do casamento, estava na festa do casamento, o noivo atirou na noiva, numa pessoa que estava na festa e cometeu suicídio. Então, ele matou a noiva, matou uma pessoa e se matou. Aconteceu essa grande tragédia. E durante muito tempo, você via, sei lá, em rede social, não sei o que, as pessoas faziam comentários do tipo, aí tem, por que que matou o cara? E não sei o quê. Enfim, Criminalizando a mulher, um né? show de Criminalizando a mulher já. misoginia. Show de É. misoginia, assim, terrível. E aí eu estava fazendo um especial chamado A Vida é Nelson, que era sobre quando Nelson Rodrigues fez 100 anos. E eu peguei histórias que tinham... eram histórias tão absurdas que pareciam ser ficção. Que era meio que o contrário que Nelson Rodrigues fazia. Ele dizia que a realidade era chata e criava histórias. Então eu quis brincar um pouco com isso, nesse sentido de dizer que a gente não precisava criar histórias, porque, enfim, a Não, vida já nos a oferece. realidade já é dura demais, é. Exatamente. E aí, eu escolhi para nomear as matérias só nome de peças e obras de Nelson Rodrigues, e uma é Vestido de Noiva, né? Olha E só. essa história estava muito na minha cabeça, porque eu acompanhei a misoginia que veio toda depois, não sei o quê, e eu nunca tinha lido nada que falasse sobre essa história. Isso que está falando assim, de você voltar um tempo depois e escutar as pessoas que participam, que estavam envolvidas naquilo, porque se criou uma memória sobre aquilo que não era uma memória justa com as pessoas envolvidas, principalmente com É a isso. Renata, que era a noiva. E aí, quando eu fui procurar a família, e também é isso, você vai reacender um trauma, de certa maneira, e eu sabia disso. Ela tinha duas mães, tinha né, uma pessoa que, né, a mãe dela que teve ela, e uma mãe que criava, tinha essa divisão. A mãe dela, criava ela, que estava no dia do casamento, disse: Eu não vou falar sobre isso, se você falar sobre minha filha, eu vou processar você. Porque ela estava super traumatizada com tudo que já tinha saído. Sim, E eu sim. falei, eu não vou falar mal da sua filha. Pelo contrário, eu estou querendo falar sobre Renata. Mas Quero saber quem é a saber quem é filha, né? Renata, né? E assim, mas assim, as pessoas não leem mais o jornalista, lê o comentário na rede social começa a fazer parte do que saiu na imprensa, entende? Então, para as pessoas estava muito misturado. Eu sei que eu comecei a procurar grupo de Orkut na época. Tinha coisas do Orkut que Não, homenageavam ela, não sei o quê, de amigos. E eu comecei a procurar, peguei o processo, fui lá buscar o processo, li o processo todo, não sei o quê, tinha muito depoimento, enfim. Eu comecei a ir atrás e aí eu encontrei a mãe dela, né, que tinha parido ela, Socorro. E aí Socorro me disse exatamente, por isso que eu me lembrei. Ela falou isso, ela disse: "Eu quero dar entrevista porque eu quero dizer quem a minha filha era. Eu estava uma vez no olha, caixa do banco, no caixa eletrônico, e tinha duas pessoas atrás de mim. Fazia um mês que a minha filha tinha sido assassinada. E as pessoas estavam dizendo que a minha filha era puta, não sei o quê, dizendo safada. safada, que ela tinha não sei o quê. Eu quero falar sim, eu quero falar sim, eu quero dar todas as entrevistas que eu puder, porque a minha filha não era nada disso. Isso foi terrível com a memória da minha filha. E é isso que você falou, assim, é a possibilidade de você resgatar a humanidade de uma pessoa também, É né? muito isso, assim. É muito. Eu tive experiência, por exemplo, agora nesse livro novo, que eu fui ler um capítulo com uma pessoa que foi incrível, assim, ajudou num resgate e tal. Aí eu lendo para ele, ele começou a chorar, igual criança, uma mão também chorando, chorando, chorando. Ele disse assim: que bom.
que alguém se interessou por contar essa história. Uhum. E por contar como ela deve ser contada. Tal, tal. Então é isso, entendeu? Por isso que eu falo de potência da palavra. O jornalismo, ele é isso, ele é transformador. E ele tem um papel mesmo de construção dessa memória para as futuras gerações. Uhum. Então, estou citando muito o livro da Kiss aqui, mas todos os outros eu vivi experiências parecidas. Eu me lembro que uma escola de ensino fundamental adotou o livro. Fundamental e Uhum. médio. E eu falei, Sim. caramba, um livro pesado, né? Aí, o que eu entendi, né? Eu falei, bom, eram meninos que na época do incêndio da boate, esses adolescentes que estavam lendo meu livro eram crianças. Uhum. E aí, tinha informação, né? Assim, sabem que aconteceu, mas não sabiam exatamente o que aconteceu. E aí, agora, eles, então, adolescentes, lendo o livro. Quando eu cheguei na sala, que aí eu fui convidada, porque a escola me convidou, e eu achei muito legal, porque ela adotou o livro de uma forma multidisciplinar, então todas as disciplinas trabalharam o livro, literatura, história, Uhum. biologia, foi muito, muito legal. Quando eu entrei na sala de aula, eu cheguei e fui surpreendida por uma parede lotada de cartazes em homenagem às vítimas. Homenagens feitas por meninos que na época eram crianças. E Uhum. eram os filhos de Minas Gerais, homenageando os filhos do Rio Grande do Sul. Uhum. Cara, eu fiquei maluca. Fiquei Sim. numa emoção com aquilo. Falei, gente, que coisa mais linda, porque eram meninos que vão poder conhecer essa história e que vão compartilhar essa história com outras pessoas e talvez com os filhos deles no futuro e tal. Aí eu contei essa história nas redes sociais, falei que eu tinha ficado muito emocionada. Os pais do Rio Grande do Sul entraram na postagem para comentar. Quando eu vi os meninos daqui de Minas conversando com os pais e consolando os pais do Rio Grande do Sul. Uhum. Eu falo, gente, por Sim. isso quando eu falo que o jornalismo atravessa, né, que ele é essa ponte a caminho para o coração do outro, esse é o papel do Uhum. jornalismo, esse é o verdadeiro papel. E aí, é legal assim, porque as pessoas falam assim, não, o teu jornalismo é muito respeitado, o teu, como se tivesse outro tipo de jornalismo que não fosse esse. Uhum. Jornalismo em essência é isso, né? Não é o meu. Uhum. Eu não faço um tipo de jornalismo diferente. Assim, jornalismo é isso. Esses desvirtuamentos aí, são coisas que, Essas enfim, que não assessorias. são da nossa função. É isso. Vou fazer pergunta da turma para depois ninguém tá reclamando comigo. É, eu acho que foi Nicole. Ai, meu Deus. Nicole e Laís perguntaram da reportagem que mais te marcou e te emocionou. Não sei se você já respondeu isso de certa maneira, falando do Holocausto da Kiss. Ai, eu acho assim, sabe que não dá nem para escolher uma, porque todas são muito Uhum. poderosas e cada uma ela tem te toca de uma forma. Eu acho que o Holocausto foi um divisor de águas assim na minha carreira, porque me abriu as portas da literatura, Uhum. porque permitiu que eu fosse lida nacionalmente, porque eu trabalhava num jornal do interior, que era um jornal local. Eu nunca tinha sido lida nacionalmente. O Holocausto me deu essa chance. Sim. Então, foi muito importante. Eu acho que foi talvez a reportagem mais importante nesse sentido. Mas cada reportagem a gente aprende muito, muito. E é interessante porque, assim, não é uma receita de bolo que você vai fazer naquela próxima história que você foi contar, que você vai contar a mesma coisa, porque não funciona. Por Sim. que não funciona? Porque as pessoas são diferentes. Então, nesse trabalho novo que eu fiz, eu não consegui construir uma relação de confiança da forma que eu consegui construir com o pessoal do Rio Grande do Sul, por exemplo. E eu não Uhum. consegui entender isso, porque eu dizia assim, mas por quê? Me questionei muito. E aí eu fui entender porque as pessoas são diferentes, porque as histórias Uhum. são diferentes, e porque cada apuração é única mesmo, Uhum. né? Então, é muito legal, isso é muito dinâmico. Por Sim. isso é que a gente tem que estar aberto para tudo e sempre mostrando para a pessoa que você tem interesse real em contar a história dela, que essa escuta qualificada
faz toda a diferença. Uhum. Porque às vezes a pessoa só precisa ser ouvida. Ela só precisa ser ouvida. E quando ela fala, ela também se ouve. É muito Sim, bacana esse processo. sim. É um processo muito poderoso. Então, comentar só um pouquinho a tua resposta, Dani. Tem uma coisa que é bem engraçada, que de vez em quando, com certeza, tu escuta que as pessoas fazem assim. Mas, nossa, como é que você consegue arrancar, a ideia é arrancar, né? Arrancar. Como é que você Eu consegue ouço muito. arrancar tanto isso das pessoas? As pessoas te falam tudo. Eu digo, gente, não tem nenhum heroísmo nisso, não. Na verdade, as pessoas adoram ser ouvidas. As pessoas adoram Adoro. ser ouvidas. Você não tem que arrancar nada de ninguém. Obviamente, a gente está falando de qualquer fonte. Não estou falando, sei lá, de um desembargador X que eu estou perguntando sobre alguma falcatrua. Mas, no geral, as pessoas adoram É ser isso ouvidas. mesmo. Você não tem que ter uma técnica ou não sei o quê. Eu acho que é muito isso que você falou, assim, você tem que... É uma coisa que eu gosto muito de pensar, né? De você horizontalizar o máximo que você puder essa relação, né? Você não está ali Exatamente. falando de cima, nem julgando. Olha, a É, pessoa te fala uma coisa e você faz. Mas por que você fez isso? Né? Você tem uma relação isso. mais horizontal e de escuta, de fato, né? Você não precisa arrancar nada de ninguém, assim. Não, eu escuto muito. Mas como é que você consegue fazer isso? Mas não é possível, não sei o que. Como é que você arranca isso? Você não arranca nada. Não, Porque quando a pessoa não quer, ela não te entrega o sim, quem ela é. sim. E mais legal também do processo é o seguinte: essa escuta ela é importante porque as pessoas mentem. Elas mentem como se elas tivessem, para elas é uma verdade. É Uhum, incrível isso. uhum. Então, aí vem, nesse trabalho novo, eu entrevistei um coveiro e ele falou com tanta Opa! convicção. Opa! Olha aí, galera, essa é uma Aí, informaçãozinha. aí ele falou com uma convicção que eu falei assim, pô, esse cara vai ser a voz da consciência no meu livro. Tal, e fui, né? Achei lindo o que ele falou. Falei, cara, tão humilde e com essa capacidade, essa compreensão, com uma relação com a morte muito interessante que ele tinha, Uhum, né? Ele tinha mais medo dos vivos do que dos mortos, enfim, um uhum. personagem muito interessante. Falei, gente, mas eu vou. Sabe aquela coisa de jornalista? Eu falei, vou dar uma checadinha Hum, nessa fala dele, porque, ai, quando eu fui ver, menina, tinha ele falando que não recebeu dinheiro, tinha até processo dele para receber dinheiro. Então, essas coisas, assim, são as pegadinhas também. Então, sim, assim, você tá ali, mas você não tá ouvindo e comprando, você não é uma escutadeira, você é sim, jornalista, sim, né? Você tem que colocar a sua escuta a serviço do outro, sim, mas questionar também o que o outro está claro. dizendo, checar, pô, ele está falando a verdade? Foi lindo, eu fiquei emocionadíssima. Eu falei, cara, vai dar um capítulo maravilhoso, que ia chamar um fogão a lenha para chamar de seu. Depois, menina, quando eu descobri que não era aquilo, entendeu? Não, ele tá Uhum, no livro, só que uhum, retratado com esse sim, respeito que ele tem pela morte e tal. Mas, assim, a gente vai pontuando sim, exatamente quem essa pessoa sim. é, que nem tudo que foi dito ali, entendeu? Sim. Muito, aí é que eu falo. É. Então, assim, você não está ali ouvindo e comprando todas as versões. Você está ali ouvindo e vai checar, E vai a confrontar. complexidade, né, Dani? Assim, você não tem que estar entregando heróis e vilões, né? Você está fazendo. As Não, pessoas são complexas mesmo, né? Assim, você não está fazendo como um a vida é. romance, né? Não é romance, não tem mocinho nem bandido, tem pessoas, né? Pois é. Então eu acho que é isso. Mas é interessante, esse caso foi muito interessante. Eu falei, cara, tá perfeito demais para ser verdade, sabe? Então é isso. E por isso também que eu acho que no meu trabalho eu escuto muitas vozes, porque eu preciso. Porque para complementar mesmo, porque a pessoa, ela olha para o que aconteceu, às vezes uma tragédia, ela olha com um olhar. Uhum, E quem estava do lado dela narra a mesma forma completamente diferente. sim, Porque os olhares também são diferentes. sim, Como era o caso do seu Silvio com a esposa. Ele sim. via a morte do filho de uma forma e ela de outra. Uhum, Entendeu? E tá tudo certo. Né? uhum, Mas qual que é a nossa função? Qual que é o nosso exercício? Nos aproximar da verdade, porque a verdade absoluta não existe. sim, Nós não somos nem os bastiões da verdade.
Então, nos aproximar. Para nos aproximar, a gente tem que fazer esse exercício de ouvir muitas Pois é, dá pessoas e trabalho. tentar se aproximar. Dá muito É, trabalho. dá Pô, trabalho. é custo pra doido, né? Eu falo que isso é custo pra doido. Tem uma pergunta aqui que eu quero muito te ouvir. Deixa eu ver quem foi que. Foi Laís também. E vou colar ela com uma pergunta de Vi, que tem a ver com. A gente está estudando fontes também, então tem muita pergunta sobre isso. Laís Uhum. está perguntando assim: já houve um momento em que você sentiu muita raiva de uma fonte, tipo, com vontade de brigar, dar um puta da vida com a fonte? Ela está perguntando isso. E Vicky está perguntando se você já conseguiu ter do entrevistado uma resposta que demandou muita insistência. Então, duas perguntas sobre relações com fontes. Então, vou começar pela segunda e depois eu falo da primeira. A gente tinha um prefeito aqui em Juiz de Fora chamado Alberto Bejani, que depois foi preso, agora está preso de novo, beleza. Uau! Mas ele era um cara, sim, ele era um cara muito carismático, ele era um grande líder popular, assim, né? A gente está acostumado a ver isso. Ele era um cara que, assim, dava um trabalho enorme entrevistar ele, porque ele escorregava sempre, 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 sempre. Então, assim, e escorregava de um jeito, com muita inteligência, com muito. Ele nunca te respondia o que você queria. Aí eu me lembro de uma entrevista, eu perguntei 5 vezes a mesma pergunta. Eu disse, prefeito, não é isso que eu te perguntei. Prefeito, o senhor não me respondeu, não sei o que, não sei o que. E todas essas vezes que eu perguntei, saiu no pergunta-resposta. E eu me lembro do dono do jornal na época, porque ele também morreu agora e tal, e ele era um grande apaixonado pelo jornal. Uhum, Era de uma época muito diferente, né? Assim, sim. tinha muita paixão pelo jornal. E ele bateu nas minhas costas e disse assim: Menina, gostei. Gostei, menina, sabe? Eu me lembro disso direitinho. Assim, da minha insistência. Ele não respondeu, tá? Perguntei 5 vezes, ele não respondeu. Mas, assim, foi muito legal isso, Você ficou porque fazendo. eu insisti, fiquei fazendo. E a gente usou isso no Pergunta e Resposta. Então, Uhum, assim, foi uma experiência muito legal. uhum, E acho, assim, que... Eu me lembrei também de uma entrevista que foi 2 entrevistas-chave, assim, 2 matérias que me deram prêmios importantes. Você também teve uma entrevista que derrubou o secretário, né? Então, assim, tem isso também, essa forma de conduzir as coisas. uhum. Eu me lembro de uma entrevista que eu fiz quando eu denunciei um esquema, foi o primeiro S que eu ganhei. Quando eu denunciei um esquema de corrupção na Santa Casa, que era a maior filantrópica do estado, da região e tal, e um esquema milionário em que os diretores criaram empresas para vender produtos superfaturados para o próprio hospital. E eu me lembro da entrevista com ele, que foi assim, a matéria tinha 5 páginas, a primeira, né? A gente ficou 7 meses dando matéria, mais de 50 matérias, a primeira 5 páginas de jornal, eu acho que uma das melhores investigações que eu já fiz. Uhum. Mas, cara, aquela entrevista foi maravilhosa, porque eu estava muito bem preparada para a entrevista. Então, assim, eu perguntava alguma coisa, eu falava assim, mas tinha licitação? Porque eu sabia que não tinha. Ele disse, que pergunta burra, sua idiota. E tal, não sei o que, batia na mesa, dava soco na mesa e tal. No Uhum. final, ele bateu nas minhas costas, eu já tinha desligado o gravador, ele disse assim, minha filha, porque a gente era muito novinha, e eles achavam que, enfim, Então, né? que você é Minha burra, né? filha, novinha, burra, É, mulher, enfim, é. né? Todo machismo. Ele falou assim: minha filha, fica tranquila, pôs a mão no meu ombro assim. E disse assim: aqui é tudo SVD, só visa dinheiro. Eu não. Eu não gravei, mas é claro que eu usei, porque eu estava cheio de testemunha na sala e tal, e terminei a entrevista com isso. Então, assim, foi uma entrevista que eu não senti raiva dele, mas eu tive que manter a minha calma, porque ele Sim, estava completamente descontrolado. sim, Mas eu só consegui manter minha calma porque eu estava muito bem sim, documentada. sim. Então, assim, claro que eu não fui lá e enfiei o dedo no olho dele, eu fui devagarzinho, Uhum, né? uhum, E aí ele foi se descontrolando em um nível, assim, então foi maravilhoso. Eu tinha uhum, tudo para sentir muita raiva, mas eu vi que foi uhum, maravilhoso. Eu não estava ali para uhum. sentir raiva dele, eu estava ali para dar Sim, uma chance real sim, dele se defender. sim, Então, é sim. isso. E em relação a. Qual foi a primeira pergunta E mesmo? você já sentiu raiva, raiva, vontade de esganar a fonte, assim. Foi essa, né? Quer dizer, essa você não sentiu raiva. Até poderia sentir, mas não sentiu, né?
mas eu acho que esse nem é nosso papel, assim. Eu Sim. acho que raiva mesmo de alguém, não, assim. Nunca tive uma raiva. Eu me lembro da matéria que me deu o prêmio de melhor investigação jornalística da América Latina, que foi o caso Cogi, que era um presidente da Câmara, né? Que a gente denunciou um esquema imenso de corrupção e tal. E eu me lembro que na entrevista ele fez assim para mim. Assim. E o fotógrafo Arminha. pegou. Arminha. E o fotógrafo pegou exatamente ele fazendo assim. E foi a capa do jornal, assim. E eu juro, nem ali eu fiquei com raiva. Eu fiquei, cara, que Uhum. maravilhoso. Se o que É, eu tenho pois é. é capaz, se o que eu conseguir é capaz de despertar nele isso, tanto ódio, é porque Uhum. o que eu tenho é muito valioso, entendeu? Eu Uhum. acho que a gente pensa assim. Sim. Isso que você falou como tem muito estudante escutando, eu acho que é importante, né? Isso é super precioso. Quando você está bem documentado, quando você sabe que o negócio ali, assim, que você não tem porquê. Essa história que você falou desse secretário, né? Foi muito isso. Assim, as pessoas, como é que tu viu tanto absurdo e ficou calada? Disse, porque, né? Assim, eu Exatamente, você estava estava fazendo o meu cumprindo seu papel. papel. Eu fui lá escutar, Exatamente. liguei meu gravador e a pessoa está falando. A pessoa estava acompanhada por um corregedor, pela assessora de imprensa e pelo vice, né? Um erro que eu cometi foi estar sem um fotógrafo, fui sozinha, mas eu estava pelo menos com o meu gravador ligado, meu telefone estava ligado lá Sim. gravando tudo. Então, assim, e se eu não tivesse tranquila, é isso, assim, as coisas mais absurdas eram faladas e eu continuei calma, olhando, perguntando e um pouco depois, não sei se já aconteceu contigo também, e se aconteceu, eu queria que tu falasse, porque isso é muito comum, né? Nessas relações com fontes, depois que aquilo tudo foi falado, dizer, não, eu não falei, não foi bem assim. Tiraram do contexto, eu não falei desse jeito, eu estava brincando, não sei o quê. E assim, muitas vezes, a depender das suas relações dentro da própria redação, vai cair nas tuas costas, né? Então eu estava muito tranquila também, porque eu tinha. A primeira coisa que eu fiz quando saí de lá foi fazer um backup dessa Com entrevista, que foi certeza. até Com ela foi certeza. interrompida um momento e eu só publiquei o que eu conseguia provar também. E aí, quando o governador disse, né, no ar, assim, que não foi bem aquilo, que aquilo foi uma conversa informal, Descontextualizado. eu tinha publicado uma coisa informal, eu fiquei com muita raiva, aí eu fiquei com muita raiva, né, porque, enfim, não era, já tinha passado para outra esfera, e aí eu coloquei a entrevista toda no ar, sem edição nenhuma. Eu disse, eu faço É questão isso de colocar mesmo. essa entrevista inteira no ar, porque isso não é verdade. Eu não inventei nada, né? Mas eu queria É saber se já isso. aconteceu contigo, Dani, assim, se já aconteceu dizer que você. Então, é interessante assim, não de dizer que eu descontextualizei, mas de dizer assim, não foi bem isso que eu quis dizer, eu disse, mas não foi bem isso que eu quis dizer. Mas assim, eu estava sempre, porque eu acho que tem uma coisa. A entrevista, o cara fala para você uma coisa, hoje amanhã ele muda. Então eu sempre associei a entrevista com documentação, sempre. Uhum, uhum. Porque ele muda a versão, ele se arrepende, ele é pressionado, eu sempre fiz isso, assim, sempre. Que eu acho que isso é muito importante. E uma coisa que você fez e que eu também faço até hoje, e aliás, que dá muito trabalho, mas eu acho que é fundamental é gravar. Porque é uma coisa, é uma segurança para É. você, para quem está falando para você. A gente não dá conta de anotar tudo. Enfim, isso é muito importante. Então, assim, claro que eu já vivi em situações em que a fonte, depois de ter revelado, ficou numa saia justa, Uhum. entendeu? Mas como não tinha como voltar atrás ou negar aquilo e tal, como você também conseguiu provar, põe tudo ali no ar e tal. Então, assim, eu sempre fui muito séria para essas coisas. Não brinca comigo, não. Não, Uhum. não brinca no sentido assim, não brinca com o que eu tenho de mais precioso, que é o meu trabalho e a minha Pois ética. é, Eu sempre pois fui é. muito clara assim, em relação a isso. Então, a pessoa, de novo, relação com fonte. Olha, eu tenho essa informação aqui, de chegar no jornal e falar, eu tenho isso aqui, quanto vocês pagariam por isso? Nada.
Informação a gente não compra, não. Uhum. Entendeu? Sim, eu acho que é isso. Esse é o mais claro possível. Ou tipo, se eu te desse informação. Não, eu não estou me comprometendo com você em nada. Você está me Uhum. passando informação. Isso não é um compromisso meu com Uhum. você. Então, isso assim, muitas vezes eu precisei pontuar. Muitas vezes, sabe? Para deixar claro. Então, quando esse coronel que eu falei que era o comandante da PM ficou indignado, porque ele achou que pelo fato de ele ter meu telefone, dele me passar pautas, que ele estaria blindado. Sim. Entendeu? E esse é o papel. Eu falei, não, Uhum. senão você não sabe nada do trabalho, o senhor não sabe nada. Aí, entendeu? Eu dei uma lição para ele. Uhum. Né? Então, assim, porque isso também é importante, porque as pessoas que são denunciadas por você, mesmo sendo denunciadas por você, elas te respeitam. É muito legal isso. Elas têm um respeito pelo seu trabalho. Então, eu sempre rolou muito isso, assim, até as pessoas Uhum. que eu denunciei, até para me contestar, tinham um cuidado por Uhum. respeito, porque sabiam que Uhum. eu não estou aqui para brincar, sabe? Isso para mim é muito, muito importante. Isso eu falo muito, até hoje eu falo isso. Assim, às vezes quando eu Uhum. sou ou questionada, alguma coisa, eu falo, olha, eu não estou aqui para brincar, não. Isso aqui Uhum. é meu ganha-pão, minha profissão. Então não brinque Uhum. comigo. Uhum. Não no sentido assim, não brinque com o meu tempo, com o meu nome e tal, entendeu? É. Enfim. Tem, essa tua resposta tem a ver com a pergunta que a Emanuele fez, a Emanuele Santos, né? Tem a ver, eu acho que essa questão do coronel tem muito a ver, mas, enfim, se puder falar mais um pouco, né? Ela disse, você já percebeu algum tipo de interesse pessoal por parte da fonte, peraí, por parte da fonte durante alguma entrevista, enfim, durante algum, né, assim, de certa maneira a fonte está tentando te instrumentalizar, porque nesse caso aí ele já disse, né, mas assim, durante o próprio processo de apuração, de uma reportagem, você sentir que está tentando, sabe, te manipular ali, tu já sentiu isso e como é que tu reagiu a isso? Sempre, porque assim, na verdade, por exemplo, esse caso do dossiê Santa Casa, que foi o que me deu o meu primeiro ESSO, a gente tinha esse grupo da diretoria e tal, e a gente tinha um grupo de médicos interessado em denunciar. Então, assim, num primeiro momento, é claro que eu ia ouvir aquelas pessoas que estavam interessadas em denunciar. Uhum, Só que as pessoas interessadas em denunciar também estavam interessadas em ocupar aqueles cargos. sim. Entendeu? Então, assim, você tem que filtrar. É óbvio, algumas das pessoas que denunciaram depois assumiram diretorias de algumas áreas do hospital, entendeu? Então você sabe que tem todo o interesse. O que você precisa é filtrar. Não, o que ela está te falando é verdade? Ou é só Uhum, interesse? Ela está manipulando uma informação. E aí você vai trabalhar com a informação que ela te der. É uhum, isso que, quando a gente falou da Lava Jato, que você questiona, e eu também, a pessoa vai te entregar uma informação. Sim, e você não copia ela, você pega e não, uhum. isso aqui é a verdade absoluta, tá aqui, não sei o quê, não. E você publica. Não, a pessoa te passa alguma coisa que é um fio do novelo que você começa a puxar, mas você não vai se basear só naquilo e você vai checar se aquilo é verdade. Sim. Quando eu falei da história do coveiro, foi isso assim, poxa, será que ele está falando a verdade? E ele não dizer a verdade, ele não era um personagem que ia atrapalhar o todo e tal, não sei o quê. Só que eu Uhum, também não podia ser feita de boba, entendeu? Publicamente, ia ficar ruim. Então, assim, uhum. eu acho que é isso. Claro que a gente percebe esses interesses, mas como é que a gente resolve isso? Apuração. Entendeu? Pois Por é. exemplo, a gente chega com uma história, isso era tão comum na redação, você deve ter vivido isso mil vezes. Nossa, eu tenho uma bomba, não sei o quê. Você chega lá, cara, não é nada disso que a pessoa quer te vender, entendeu? Por quê? Porque ela quer te usar. E é isso mesmo, faz Uhum, parte das relações de poder. E aí você tem uhum. que estar pronta para não se deixar usar, Pois é. entendeu? Em algum momento você até usa a disponibilidade que aquela pessoa tem para te ajudar a seu favor. Pô, o cara Uhum, tá lá, ele tá dentro do órgão público, ele pode pegar o documento que te interessa, beleza. Só que você não tá trocando nada. Isso é que tem que ficar uhum. bem claro. Sim. Entendeu? Eu acho que é isso, assim, nessas relações. Então, eu sempre tive, esse limite é tênue, mas eu sempre me mantive numa posição, tipo, não vou sair com fonte para tomar chopp, eu não Ah, vou eu também. passar.
Entendeu? Não rola. Eu não sou Uhum, amiga de ninguém nesse sentido. Eu uhum. tenho os meus amigos e tal. Então, assim, eu tenho um respeito por Eu você também. Não. até o. Não, não rola mesmo. Até hoje, assim, tem fontes, até de uma foto bonitinha que eu postei um dia desses, quando eu fiz uma personagem, me vesti de idosa e tal. Isso, década de Uhum, 90 lá no tempo do. uhum. E aí foi bonitinho, porque o cara que era o diretor desse programa do Pro Idoso, ele fez um depoimento, olha, quantos anos depois? Aí ele fez um depoimento lindo falando de como é que aquele momento foi importante para ele na carreira dele e falando do meu trabalho, mas assim, com respeito. Então, assim, ele não virou meu colega, meu amiguinho, Uhum. e ele sabe, é isso, assim. Eu não tô aqui para, não, agora eu tô trabalhando, agora depois que eu sair do jornal, a gente vai tomar um chopp. Não. Não rola, Ai, não rola. Dani, tem uma professora do curso também, Sheila Borges, que trabalhou comigo no jornal durante mais de 20 anos, a gente foi colega de redação. E foi ela, inclusive, ela fez o concurso primeiro e não sei o quê, entrou na universidade. E quando ia ter outro concurso, ela ficou: você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. Se não tenho tempo para estudar, eu não vou. Se você acabou de fazer um doutorado, você sabe, você estuda mais um pouco, um mês, não sei o quê, não sei o quê. Ela insistiu, insistiu. Enfim, a história que eu estava agora fazendo essa entrevista com você aqui também, graças a Sheila ter insistido para fazer esse concurso. E nós somos hoje colegas também na universidade. E eu sempre admirei uma coisa nela, assim, até hoje eu admiro, eu já falei isso para muita gente, porque Sheila era repórter e colunista de política. Então, é muito assediado, né? Muitas pessoas Muito muito acessível. assediadas. E aí eu me lembro que uma vez ela chegou assim, falou que tinha, acho que ela cobria o governo do estado, era o governador na época, e ela falou assim, que eles estavam insistindo para ela tomar um café da manhã. Eu não sei se era o governador, acho que não era o governador, mas era alguém, um secretário, era uma coisa assim, tipo, para apagar um fogo que tinha rolado lá, de uma coisa que ela tinha publicado. E aí ela disse para mim, ela disse, eu não vou para esse café da manhã. Café da manhã eu tomo com a minha família, janto com a minha E família. Se for é um isso. almoço, porque tem uma questão de ser horário comercial, não sei o que, eu até vou. Porque tem um lugar aqui que a gente vai geralmente, né, uma mocinha uma conversa, porque está no meio do trabalho. Mas o meu café da manhã e o meu jantar acontecem com a minha família. E eu nunca esqueci, é engraçado isso, porque tinha tudo a ver com uma Marca relação muito de marcar a posição. E isso que você falou, as pessoas te a respeitam sim mais posição. quando percebem que você, Muito. sabe, você nunca vai ser amigo dessas pessoas. Você nunca vai. E é uma coisa interessante, por exemplo, até hoje, por exemplo, para uma entrevista com uma autoridade e tal, mesmo que ela seja mais nova do que eu, mesmo, eu chamo de senhor. Sim, Até o senhor, senhora, também. não sei o que, doutor fulano de tal. E aí a pessoa fala, mas Daniela, por favor. Eu falei, desculpa, eu não consigo. Então, assim, para esse livro que tem essa questão dos poderes e tal, Uhum, justiça, MP, né? uhum, Senhor e senhora o tempo todo. Aí eu me lembro que eu entrevistei um defensor que era super fã do Holocausto, do meu trabalho. Ele falou assim, Daniela, eu gosto do seu trabalho, não me chama de senhor, não. Olha, eu sou sei quantos anos, mas eu falei, desculpa, isso eu não vou conseguir. sim, Então é isso, porque você marca uma posição do eu tipo acho. assim, não é que eu não queira ser amiga da pessoa, mas não cabe, Sim. entendeu? Então me lembro, você falou isso de não tomar café, me lembro que um diretor do fórum, todo bonachão, juiz, daqueles juízes populares que gostam de ostentar o poder e a riqueza que ele Uhum. tem e tal, e a filha dele ia casar. E ele me mandou um convite. Ele falou assim: eu admiro muito o seu trabalho, eu quero que você vá no casamento da minha filha. Eu nem conheci a filha dele, eu falei: você vai me desculpar, eu não posso ir no casamento da sua filha. Não faz sentido eu ir no casamento da sua filha, mas eu tô convidando. Não, mas eu agradeço, mas não vou no casamento da sua filha. Eu já tô te ligando para dizer que eu não vou, Uhum. entendeu? Então, assim, é isso. Então, são, Uhum. são posturas também que eu acho que a gente tem que ter e que marcam essa posição, do tipo: opa, É, peraí. Aí é o seu quadrado, esse aqui é o meu. é, Entendeu? Que eu é, não tô aqui para ser coleguinha de ninguém, pois é. né? Com qualquer fonte, inclusive. Né? Assim, peraí.
não com qualquer fonte. Eu acho que fontes do poder são fontes, né? Tem isso também. Não é que você vai ficar amiga de uma fonte porque ela é uma pessoa vulnerável, não estou falando isso. Mas fontes do poder é muito mais fácil que essas fontes queiram te instrumentalizar. Então você tem que ficar duplamente ligada, né? Você não vai, né? É isso. Por que é que o juiz quer que Porque você você não. acaba virando o agente do cara, entendeu? Então, se você Exatamente. não tiver ética, ele fala assim, não, eu tenho acesso liberado com a jornalista tal, peraí que eu vou ligar para ela. É, E Não, nunca mais você vai peraí. ter paz na vida. Nunca mais. É, Nunca mais. e eu vejo, assim, ao longo da minha profissão, por exemplo, o ministro dos Direitos Humanos, no primeiro governo do Lula, o Neumário Miranda, Uhum, que foi um deputado estadual, assim, federal, que a gente trabalhou muito juntos. Pô, até hoje a gente tem uma ligação de respeito. sim, Isso é que é legal. sim. Entendeu? Então, assim, ele nunca me ligou para pedir um favor. Isso é Uhum, bacana. uhum, E eu prezo muito isso, sabe? uhum. Muito. E nem eu liguei para ele para pedir favor. Pois é. Dani, nós já passamos mais de 1 hora do seu precioso tempo, 1 hora e 14, 1 hora e 15. É incrível, porque tem muita coisa que a gente nunca tinha conversado em encontros nossos ao vivo, né? Aqui. Eu acho que dá de falar um pouco dessa experiência de profissão da gente. E eu quero te agradecer muito, muito por isso, por estar falando para mim. Eu estou escrevendo agora esse livro, eu acho que estou escrevendo sobre pauta, né? O lugar, a importância do que é a pauta e como a gente não discute pautas, né? E eu acho que essa conversa me anima para falar de várias coisas ali. Mas eu queria te pedir só uma coisa, queria, se tu puder, eu sei que tem muitos alunos e alunas aí que estão arrancando os cabelos pensando em relação a questões de mercado, tudo isso. Você falou um pouco isso lá atrás, né? Queria que tu falasse assim, por que, né? Por que eu estou aqui? Por que que eu estou falando? Por que que eu estou apurando? Por que que eu estou escrevendo, né? Por que que eu sou uma lapa de jornalista? Que tu falasse um pouquinho sobre isso. Então, na verdade, eu não sei se eu sou uma lapa de jornalista, mas eu Hum, sei, assim, que eu sempre quis ser a melhor jornalista que eu pudesse ser. Isso aí, para mim, era uma coisa muito importante, assim. E é muito. Eu falei um pouco disso no começo, da gente entender por que que a gente está cumprindo esse papel? Qual é o papel dessa profissão? Eu acho que quando a gente entende que a gente tem um papel social importante e que a gente pode fazer a diferença no contexto do nosso país, da nossa uhum, comunidade, e que a gente pode contar, ser um contador de histórias, histórias que vão ser ouvidas. Porque eu me lembro, aí foi você que me ensinou isso. Você disse assim, até no Nascimento de Joyce você escreve isso, no seu livro você escreve assim, que uma professora te disse que as pessoas, que você escreve não o que as pessoas querem ouvir, mas o que elas precisam ouvir e não sabem. uhum, Então, eu acho que a gente tem que ter em mente, não se preocupar muito com essa questão da audiência e, sim, tipo, eu vou escrever o que tá na moda, o que vai vender. sim, Não, você vai escrever o que é necessário. Entendeu? E uhum, aí, eu vejo muito isso com o livro do Holocausto. Todo mundo me pergunta, a Veja agora, eu dei uma entrevista para a Veja, pô, como é que um livro que fala sobre saúde mental vende tanto, virou uhum, best-seller e tal? Entendeu? Então, por que as pessoas precisam aprender que elas têm que discutir essas questões e que são questões indigestas? Então, eu acho que é isso, sabe? Assim, essa compreensão que a gente tem do nosso papel faz toda a diferença em relação a tornar importante temáticas que as pessoas julgavam que não eram importantes. uhum, Entendeu? uhum. Então, eu acho que é isso, é você compreender o seu papel dentro dessa profissão, entender que a gente está vivendo esse momento de crise, mas entender a relevância do que a gente faz. E eu acho que é extremamente relevante. Eu acho que cada vez que eu consigo colocar um trabalho meu, assim, publicar um trabalho, e que esse trabalho vira uma referência para diversas áreas, atravessando o muro do jornalismo e rompendo esse muro e chegando em tudo, em todas as pessoas, isso é fantástico, Sim, porque a gente escreve para todo mundo. Então exato. eu vejo isso com o Holocausto, por exemplo, em que eu dou palestra. Em 2019, antes da pandemia, eu dei muito mais palestra em faculdade de psicologia e direito do que comunicação. Uhum.
Então, Uhum. olha que lindo que é você mostrar para as outras profissões o quanto a sua profissão é importante e a sua profissão ser referência. Então é isso, assim, meus livros eles são atemporais e eles se tornaram uma referência e isso é fantástico. Uhum. Isso é muito caro e precioso para mim. Então, assim, é o que eu falei, eu não sei se eu sou um lapa de jornalismo, mas eu procuro fazer, eu procuro apresentar meu trabalho, eu acho que eu procuro apresentar o Brasil para os brasileiros, entendeu? Eu acho que é isso que eu procuro fazer com o meu trabalho. Então, eu encontrei um lugar dentro do jornalismo que é o meu lugar, que é esse de construir memória, que para mim é uma coisa fundamental. E que isso faz lindamente, Dani. Quero te agradecer essa injeção de amor, de tesão por jornalismo, de, né, quando eu faço, às vezes eu participo de congressos, essas coisas, as pessoas dizem que eu tô, quando eu falo sobre subjetividade, por exemplo, mas isso é onde quase destruiu o jornalismo, eu digo de forma alguma, isso é amor puro. Eu não acho que É, jornalismo seja um instrumento específico para fazer assim assado. Jornalismo é muito maior do que isso. Isso não é destruir muito jornalismo, é o bom. contrário. Quando eu falo sobre subjetividade, eu estou falando Agradecer. da gente olhar esse jornalismo de uma maneira mais ampla, né? Mais rica do que esse olhar instrumental a respeito dele. Uma fonte me disse isso, uma fonte me disse aquilo, e eu vou ganhar uma promoção porque eu falei, sei lá, enfim, eu não vou falar Você mal. sabe uma coisa que eu mais escuto, assim, para a gente terminar também, para não ocupar o tempo de vocês, que eu mais escuto hoje é: li seu livro e eu vou me tornar um psicólogo melhor. Eu li seu livro, por causa dele eu resolvi fazer medicina. Eu li seu livro, por causa dele eu resolvi não abandonar a faculdade de jornalismo. Eu Que li seu massa. livro e eu quero ser um melhor operador do direito. Uhum. Olha, se eu te contar as experiências que eu tive dando palestra para a Associação do Ministério Público no Paraná, no Rio Grande do Sul, para a Defensoria Pública, isso é colocar o jornalismo no lugar dele, que é É. uma profissão que tem essa importância social. Pois é. Então, fazer as pessoas falarem: caramba, o jornalismo é isso. Né, de outras áreas, entendendo a importância dessa profissão e o respeito que tem, que Uhum. precisa ter a partir não. Então é muito lindo isso. É sim, Muito. Dani. E é lindo, e assim, né? É importante que esse respeito e esse amor pelo jornalismo de fora aconteça quando ele acontece a partir de dentro, né? Quando a gente faz É, ele, né? Quando a gente faz ele desse jeito, a gente está interessada nele, né? Que a gente gosta do que a gente faz muito, né? A gente sabe do poder que o jornalismo, né? Enfim, tá. se não fosse ele, né, a gente não tinha uma democracia instalada, ainda que ela não seja essa democracia, a gente sabe que é uma democracia cheia de furo, mas é com ele que a gente ajuda a Sim. construir uma Mas democracia melhor. ainda é um modelo de democracia, né? A gente não quer Exatamente, perder. Né? exatamente. Dani, muitíssimo obrigada. Essa conversa vai ficar Isso. gravada. Eu vou te marcar lá também para você, se você quiser, enfim. Alguém quiser te entrevistar, você Tá. faz assim, acabei de dar uma entrevista e me perguntaram tudo isso, ó. Mas quero te agradecer muito, quero agradecer a quem estava aqui acompanhando a gente. Eu não consegui fazer as perguntas que as pessoas mandaram aqui, porque fica travando aqui na minha tela. Então, quando eu vou passar, às vezes eu fico com medo de encerrar até a live sem querer. E eu estou cheia de perguntas aqui na tela do computador também. Eu estou aqui num lugar, depois eu te mostro uma foto de como está aqui meu estúdio. Tá certo. Quero agradecer demais, Dani. Quero para falar para quem está Imagina. acompanhando que a gente vai ter mais duas edições do Quilapa de Jornalista. A gente abriu lindamente com Dani, essa lapona de jornalista. Se a gente pode ainda colocar um aumentativo no Isso. Lapa, é ela. E, enfim, boa noite para todo mundo. Dani, muitíssimo obrigada. Obrigada. E depois eu vou te mandar o que que é tudo e aquela conta que eu vou te pedir. Vou mandar para você, tá? Que obrigada, gente, pelo carinho, obrigada pela oportunidade. Eu não deixaria de falar para essa turma, porque eu acho, pelo que você é, pelo que você representa, você é uma super lapa também de jornalista. Eu tenho muito respeito e acho assim, um privilégio que esses meninos tenham você como referência, viu? De verdade. Obrigada. Beijo para todos Obrigada a e todo todas. mundo. E todos. Obrigada, Dani. Boa noite para tu.
Beijo. Vou sair, tá?